Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária dominical, 28º domingo do tempo comum, Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versos 11 a 19. As leituras deste domingo são extraídas de 2 Reis 5, Salmo 97 e 2 Timóteo, capítulo 2. A liturgia enfatiza com exemplos muito claros que Deus tem um projeto de salvação para cada pessoa em todos os 4 cantos da terra. Contudo, para que tal projeto faça parte da vida desta ou daquela pessoa, uma condição é necessária: admitir o dom de Deus e acolhê-lo como remédio e cura para qualquer que seja o mal que assola toda a humanidade. A primeira leitura, muito consistente no projeto salvador de Deus, coloca em evidência o leproso Naamã, que viajou da Síria até Israel para ser curado por Eliseu, o homem de Deus. A segunda leitura traça o perfil definitivo do cristão, que deve identificar-se com Cristo. O Evangelho expõe 10 leprosos que sumariamente representa toda a humanidade decaída com todas as suas fragilidades e enfermidades, as quais precisam de curas que somente Deus pode oferecer. E neste contexto, nos parece que o Salmo se encaixa perfeitamente ao cantar que o Senhor fez conhecer a salvação a todas as nações. E assim, Ele quer que todos sejam curados e salvos. Então, de um modo geral, o contexto litúrgico descortina o quanto é necessário admitir o dom de Deus e aceitá-lo como fim último de salvação, seja com vistas à vida eterna ou mesmo como fim para tantas curas que temos necessidades, seja no corpo ou na alma. Deste modo, a liturgia destaca o grandioso valor do movimento do ser humano em ir onde ele precisa para receber a cura. Além disso, o perfil da primeira leitura quer nos fazer enxergar o ato de fé de algumas pessoas contra a indiferença religiosa e a incredulidade de outras. Notem que foi necessário uma humilde serva ter experimentado a força de Deus a partir do profeta Eliseu, a fim de que ela também se tornasse instrumento de Deus para outras pessoas serem curadas. Em primeiro lugar, ressalta-se a coragem, confiança e fé de uma serva que, mesmo sendo de origem humilde, não hesitou em ser usada por Deus. Por vezes, os batizados se esquecem de momentos como este, pois a partir da vida nova em Cristo, todos são chamados a se tornarem instrumentos de salvação nas mãos de Deus, como se fala do vaso na mão do oleiro, no capítulo 18 do profeta Jeremias. Pois Deus quer que sua glória seja manifestada na vida de tantas pessoas que o permitirem. Reflexões como esta quer nos fazer pensar seriamente, ao menos, sobre 2 pontos importantes. Ou nos tornamos instrumentos de cura e salvação, ou necessitamos da cura. Qual seria a sua condição neste momento? Seja qual for, Deus oferece a sua mão poderosa, a fim de que Ele se torne um auxílio oportuno e constante em sua vida. Com efeito, e dentro de uma visão muito prática e religiosa, antes de ser instrumentos de Deus, por vezes precisamos ser o objeto e receptores da cura oferecida por Deus. O sírio Naamã, após um primeiro momento de rebeldia, pois ele queria ver os sinais de Deus na sua frente. Às vezes, é assim que acontece. Além de estarmos distantes da presença de Deus, ainda pensamos poder mandar no poder de Deus. Por pouco, nesta ocasião, o sírio não deixou escapar a cura de sua lepra. Se não fosse outros servos de Deus pedir a ele que fizesse o que o profeta havia pedido,
ele teria ido embora sem a cura. O profeta havia pedido apenas que ele mergulhasse no rio 7 vezes. Somente isso. Quando é algo fácil demais, muitas pessoas duvidam do poder de Deus. Por exemplo, quer algo mais fácil do que ir à missa dominical constantemente? Porém, muitas pessoas acham que ali, naquele espaço e ocasião, Deus não irá fazer nada. Um engano total, pois a missa é a união do céu com a terra. E naquele momento, se os filhos de Deus fazerem exatamente o que é orientado em cada missa, todos serão curados em suas almas e ainda poderão receber tamanhas graças de Deus e serem também curados de possíveis enfermidades ou lepras espirituais. O sírio Naamã ouviu as instruções de Eliseu por insistência de alguns servos seus, e isto ajudou ele e concedeu a cura de sua lepra. Neste caso, é benéfico se atentar a alguns detalhes, pois a princípio o sírio Naamã pensou que a cura fosse ocorrer da forma a qual ele imaginava ou queria. E, no entanto, a maneira que ele foi curado foi aquela a qual Deus determinou. Veja que é preciso admitir o dom de Deus, o acolher como ele determinar, e assim acontecerá curas das mais diversas que se possa imaginar. Com efeito, alguns momentos da vida cristã é marcada sim, com tipos de sofrimentos ou padecimentos diversos. Mas é importante ressaltar que Deus permite alguns suplícios na vida desta ou daquela pessoa, a fim de que a sua glória seja manifestada pela fé de cada pessoa. Em um íntimo liame de ligação, a exemplo de São Paulo na segunda leitura de hoje, ele diz que os padecimentos que sofremos nesta vida presente é simplesmente para Deus manifestar a sua glória. E por isso é importante não permitir que a vida interior se esfrie totalmente. É necessário manter a chama do amor de Deus acesa no nosso interior. O sírio Naamã precisou sair do seu comodismo e ir até onde o homem de Deus estava para que pudesse ser curado. Certamente é algo semelhante que vemos acontecer no Evangelho de hoje, quando 10 leprosos vão até o encontro de Jesus e pedem a ele que os cure. Atentem bem para isso, pois o movimento de ir ao encontro de Deus é verdadeiramente vital, em virtude de que o comodismo e a indiferença religiosa não identifica o cristão com os caminhos de Cristo. E por isso, em alguns possíveis casos de inércia, o cristão se priva de receber certas curas em sua vida. É preciso se levantar, sair e ir ao encontro, abraçar os caminhos de Jesus, os quais nos levam a serem pessoas totalmente curadas. Finalizando, quando falamos de inércia religiosa, ela também pode estar atrelada à vida interior e espiritual de cada pessoa. E sendo assim, é preciso se libertar da chamada assídia, um tipo de preguiça espiritual, que pode ser vista facilmente como uma espécie de lepra espiritual, e que impede o cristão de ir ao encontro de sua cura, ou mesmo impede o cristão de executar certos exercícios espirituais na sua vida diária, como por exemplo, a oração diária e persistente. O primeiro exemplo dos 10 leprosos são dignos de nota, dado que eles vão até Jesus, até onde ele está,
E ao se encontrar com Jesus, com este movimento de ir, acreditar e pedir, então Jesus providencia a todos eles a cura que precisam. Que tipo de cura você precisa neste momento? Em sua vida pessoal ou na família? Faça como Sírio Naamã ou como os leprosos do Evangelho de hoje. Tenha coragem de ir onde Jesus está. E se for preciso, saia do comodismo e vá ao encontro de Jesus. E quando receber a cura desejada, pois Deus é bondoso para todos que vão até Ele, não siga o mau exemplo dos 9 leprosos curados que não voltaram para agradecer a Jesus. Somente um voltou para render graças a Jesus e permanecer fielmente ao lado dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.